Olá, amadas e amados, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos. Vamos para a parte 13 do Obreiro Aprovado, a Igreja Apostólica. Não deixa de assistir a playlist A Doutrina Apostólica, é onde nós vamos discorrer sobre o tema. Em Atos 2, do 42 ao 47, narra as atividades das primeiras comunidades de fé e está incluído nos chamados sumários das primeiras comunidades, que estão descritas no próprio livro. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se havia de salvar. Com a nova era, a pós-modernidade, surgiu uma tendência às rápidas mudanças, como sendo rolo compressor sufocando cada vez mais, rapidamente, os valores éticos tradicionais sedimentados na igreja e na sociedade. Implantado em contraposição à nova ordem pluralista, relativista e vulnerável, muitas vezes com anseio de imitar as passagens bíblicas, a igreja evangélica aqui no Brasil vem se submetendo a várias situações, chegando até mesmo ao bizarro. Estranhas práticas que mais se aproximam do antigo judaísmo presente no Antigo Testamento do que definitivamente a legítima e saudável fé apostólica. Nesse contexto onde a igreja está inserida, se não ficar firme na doutrina dos apóstolos e nas suas tradições evangélicas, com embasamento numa profunda convicção doutrinária, os menos informados correm o risco de se apostatar da fé, a fé genuína e verdadeira, seguindo as heréticas falsas doutrinas. Por isso que o apóstolo Paulo exorta assim em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em Atos capítulo 2, para que os cristãos se reuniam? Ali estavam as pessoas que tinham saído do mundo para se ajuntar ao grupo de pessoas chamadas discípulos. E eles formaram a primeira igreja. Mas para que serve a igreja? O que ela faz? O que ela provê? Qual é o perfil da igreja primitiva? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, ensino, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, verso 42. Atividades puramente espirituais. Esse é o modus operandi para a igreja em qualquer tempo, uma vez que se diz fundamentada nas Escrituras, atentando para o detalhe crucial, a doutrina. O ensino dos apóstolos é posto em primeiro lugar nessa lista. A primeira coisa que esses primeiros cristãos desejaram era mais ensino por parte dos apóstolos. Os ensinamentos da comunidade de fé fundamentados nos santos apóstolos atentavam sua legitimidade enquanto igreja de Cristo. Quando homens e mulheres tornaram-se cristãos, eles sofreram uma mudança mais profunda que eles jamais poderiam imaginar. É realmente uma experiência espiritual. Portanto, deve-se tomar cuidado porque essa experiência não seja meramente emocional, o que pode trazer prejuízos profundos. A igreja experiencia ou faz a experiência da conversão em Jesus Cristo, que provoca no cristão mudanças simplesmente por acreditar na verdade. Essa crença na verdade nasce através da exposição da palavra. Foi a pregação de Pedro e o seu ensino, a sua doutrina, que uniu essas pessoas. Como vimos, as pessoas em Atos estavam juntas porque elas tinham tido a mesma experiência em Cristo Jesus. Mas o que nos impressiona imediatamente a respeito destas é que elas tinham tido
a mesma experiência, porque elas tinham acreditado no mesmo ensino, no mesmo Cristo dos mesmos apóstolos. Então, o que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas à comunidade cristã, como está escrito em Atos 2, 41, 43. Nunca teria havido uma igreja primitiva, a não ser por esse ensino específico. Por isso, somos obrigados a enfatizar que o ensino, ou seja, a exposição da palavra, deve vir primeiro porque ele foi que conduziu as conversões, a transformação dessa tão igreja. Foi a pregação petrina, o seu ensino, a sua doutrina, que uniu essas pessoas. Elas acolheram a palavra e foram inseridas na comunidade de fé. O verso 44 diz que todos os que creram estavam juntos. Eles creram no mesmo ensino, pois era uma mesma igreja, unida e reunida, que se ajuntava para cultuar ao Senhor. Como devemos fazer para permanecer fiéis? Vejamos alguns conselhos aqui no Doutrina Apostólica, com base na Palavra de Deus. Primeiro, permanecer firmes na fé e na doutrina. Como escreveu o mestre Judas, irmão de Tiago, contra os ímpios e falsos mestres, assim. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Segundo, reter as tradições apostólicas e evangélicas. Segundo o dicionário Aurélio, tradição quer dizer ato de transmitir ou entregar, transmissão de valores espirituais através de gerações. Aqueles que querem mudar a qualquer custo as tradições e valores éticos e espirituais, cedendo às pressões sociais, sempre introduzem heresias, contrariando o ensino de Jesus e de seus apóstolos, invertendo a ordem estabelecida, como está escrito na Epístola de Judas, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas, versículo 4. Como escreveu o apóstolo Paulo, então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 15. Reter tudo o que foi ensinado por Jesus é a terceira parte e pelos apóstolos. A ordem de Jesus é para acautelar-se contra os falsos mestres. Mateus capítulo 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. E mais o seguinte, em Mateus 7,24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve essas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Como diz o apóstolo Pedro, que os falsos mestres introduzem ocultamente heresias em 2 Pedro 2, do 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual está blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Quarto, que seja pela palavra registrada nos evangelhos. Mateus 24, 35 disse Jesus, o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. João 14, 23, 24, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 17, 14 ao 17, dai-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em Apocalipse 22, do 18 ao 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Quinto, que seja pelas epístolas doutrinárias dos apóstolos. O apóstolo Paulo insiste a Timóteo com juramento contra os desvios doutrinários assim. Em 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras. Inste a tempo e fora de tempo. Redargues, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, cobiças, e desviarão os ouvidos da palavra, voltando-se às fábulas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Sexto, que seja pelos ensinos pioneiros da mensagem do Evangelho. Exemplo dos ensinamentos dos apóstolos em Atos 2, 42 a 43, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Então, irmãos, estais firmes, retende a tradição que vos foram ensinadas, por palavra ou por epístola nossa. 2 Timóteo 2,15. O princípio importante e prioritário é, e sempre será, permaneceremos fiéis às tradições recebidas dos apóstolos e aos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, registrado nas Santas Escrituras, que são nosso referencial insubstituível, imutável, eterno e básico da nossa fé cristã. Como disse o apóstolo Paulo, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Enfatizando a doutrina a importância das doutrinas bíblicas, afinaremos que abraçaremos toda a verdade ou renunciaremos totalmente ao cristianismo. O que significa isso? Não podemos acreditar em algumas doutrinas e desacreditar em outras. Haveremos de receber toda a verdade, conforme nula confiou o Senhor em sua palavra, integralmente. Portanto, é vital para a Igreja de Cristo apreciar toda a Escritura à luz dos ensinamentos apostólicos para não cair em armadilhas de pensamentos pessoais ou até mesmo doutrinas heréticas. Sem doutrina, a vida espiritual é impossível. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.